chegamos aqui nesse tão importante momento da Palavra de Deus, de olhar ao longo desse mês para esse importante tema e grande assunto acerca de adoração, que não deve ser circunstancial. Nós abrimos na semana passada olhando para o relato, para o episódio da vida de Jó, que diz respeito acerca de quando se está sofrendo, mas mesmo assim não se sabe absolutamente nada por quê, e mesmo assim se adora. E hoje nós vamos para um outro caso bíblico muito conhecido, caso que envolve as pessoas de Paulo e Silas, quando eles até sabem do porquê eles estão sofrendo, mas na verdade não é nada que faça sentido. Mas mesmo assim, eles são convidados, eles são impelidos interiormente a adorarem. Um ponto é que tanto num dia quanto no outro, quer na semana passada ou hoje, as circunstâncias elas não são favoráveis para a adoração. Mas ainda assim, a adoração deve estar para acontecer nesses episódios e nós aprendemos com eles. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, nós vamos olhar esse texto da palavra de Deus em alguns versículos. O que a gente lê aqui, lerá e estudará nessa noite tem a ver com todo o conteúdo do capítulo 16 de Atos, mas a gente vai focar a leitura aqui nesses versículos e eles são suficientes para a gente seguir aqui, olhando aqui nessa noite, essa nossa abordagem. Atos capítulo 16, sua Bíblia, celular, também teremos projetado na tela aí na transmissão. Atos 16, de 16 a 28. Eu vou fazer aqui uma leitura na nova versão internacional, NVI, e você poderá acompanhar aí na sua Bíblia, no seu recurso. Na NVI o título já diz: Paulo e Silas na prisão. Vai dizer assim para a gente. É o relato aqui em Atos dos Apóstolos. Diz assim: certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias, e finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome do Senhor Jesus Cristo eu ordeno que saia dela. E no mesmo instante o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar e nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Depois disso tudo, depois do açoite, severos açoites, injustos açoites em praça pública, depois de serem dilacerados, envergonhados, depois de terem sido aprisionados, acorrentados pelos pés, depois disso tudo, eles estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados, e imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo as portas da prisão, desembainhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido.
Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. Feche seus olhos nesse instante, vamos orar mais uma vez. Pai, com muita alegria nós estamos aqui nesse tempo que é para o Senhor e no qual, em resposta a isso, o Senhor bondosamente também nos abençoa e nos edifica. Estamos aqui para honrar o Senhor, ó Pai, de diversas maneiras, mas esse é o tempo do Teu ensino também a nós, o Teu povo. E usa esse instante aqui, por meio da Tua palavra, por meio do meu servir, que o Teu Espírito nos dirija e que, Senhor Deus, haja edificação aqui em cada coração, Pai. Me ajude nesse instante aqui, que eu seja, Pai, um instrumento nas Tuas mãos e ilumine, Pai, a cada servo Teu, a cada coração a compreender das verdades que o Senhor quer destacar e aprofundar em cada mente e coração aqui nessa noite. É assim que nós oramos, é assim que nós Te suplicamos, no nome santo de Jesus. Amém. Pois é, irmãos, passagem bem conhecida, passagem impactante, passagem que chacoalha a gente, não é verdade? Paulo, ele tinha, entre outros ministérios, o ministério de fazer viagens missionárias. Ele saía e ia por lugares fundando igrejas, estabelecendo contatos, edificando crentes, fortalecendo vidas. Esse era o apóstolo Paulo. E ele era uma pessoa muito relacional, ele sempre arregimentava parceiros missionários, gente que ia nessas empreitadas missionárias junto com ele. Então aqui nós estamos vendo exatamente um caso desse tipo aqui. É a segunda das famosas viagens missionárias que Paulo fez. Essa é a segunda viagem missionária. E viagem missionária tem de tudo que é missionário, não é? Não podia deixar de ser. Então assim, obviamente Paulo está viajando e eles têm planos, eles têm desígnios que eles colocam diante de Deus, porque quando você se oferta a respeito de um tempo, de viajar, de alcançar vidas, de ministrar sobre vidas, o propósito é levar, avançar o reino de Deus por onde quer que se vá. E é óbvio que cada um que se proponha a um projeto dessa natureza, tem pretensões, tem seus objetivos, tem seus ideais ao longo desse ideal, dessa evolução. E o que nós lemos aqui, quando a gente olha no começo do capítulo 16, é que essa viagem ela é marcada por muita coisa interessante que acontece, tá? Eu recomendo você depois fazer uma leitura minuciosa no teu devocional de semana sobre Atos 16, mas algumas coisas muito curiosas estão acontecendo aqui nessa segunda viagem missionária. Eles estão viajando e eles estão sendo conduzidos pelo Espírito Santo nessa viagem. E eles estão submissos à condução do Espírito nessa viagem. Os versículos 6 e 7 vão mostrar isso, daquilo que a gente pode ver, não é? Eles, por exemplo, tinham o objetivo de pregar a palavra na província da Ásia, mas eles queriam, mas o Espírito Santo não queria e os impediu de ir para lá, por exemplo. Depois eles queriam, o versículo 7 vai nos mostrar que eles tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus também os levou a não é para lá que vocês devem ir. Então eles estão fazendo viagem missionária e estão propositados em cumprir um objetivo missional, conforme o líder deles, que é o Espírito Santo. Naturalmente eles estão vivendo tudo isso. Mas de coisas que eles planejaram, o Espírito do Senhor disse a eles, não. Mas houve uma coisa que eles não planejaram e o Espírito do Senhor falou, esse sim. Paulo teve uma visão de que havia um homem na Macedônia pedindo ajuda. Macedônia, Filipos era uma cidade dessa região, Filipos era a colônia romana mais famosa dessa região da Macedônia. E Paulo tem essa visão, não estava no script, não estava no roteiro, mas ele tem essa visão, esse sonho de, olha, passe aqui e nos ajude. E Paulo, ele junto com a sua equipe missionária, eles falam, vamos embora, a gente reprograma o GPS e agora partiu, vamos lá para Macedônia, vamos lá para Filipos, não é o que o texto vai nos dizer aí no decorrer do capítulo 16. Então é isso que está acontecendo e eles chegam lá em Filipos e eles vão passar vários dias, nos quais várias coisas vão acontecer, tá? Muitas coisas mesmo. E entre essas coisas que vão acontecer, se dá exatamente esse episódio do que a gente viu aqui. Havia uma jovem ali que ela tinha essa questão da adivinhação, essa prática
com a qual os seus donos, ela era uma escrava, e os seus donos ganhavam muito dinheiro com essa prática dela de levar adiante esse ofício de adivinhar o futuro. Muita gente ia atrás, porque isso é uma coisa que o povo gosta, né? De antecipar o futuro. E já naqueles dias, já esse pessoal ganhava muito dinheiro por causa dessa jovem. Mas veja que Paulo está fazendo o seu ministério, está lá com Silas, vai para lá, vem para cá. Eles encontraram na cidade um lugar que eles gostavam de estar ali em oração, e eles estavam lá, calmos, felizes, exercendo o ministério, talvez pensando quando é que a gente vai entender o propósito dessa visão que a gente recebeu lá atrás, não é verdade? Mas aí essa jovem, em meio à atividade dela, ela começava a o seguir e a dizer disso que nós lemos aqui: olha, esses homens aí, eles são servos do Deus Altíssimo e eles anunciam a salvação, que nem nós lemos aí. E Paulo é paciente, mas ele não é tão paciente assim a ponto de ser a pessoa mais paciente do mundo. E essa jovem, ela continua, ela vai persistindo em ter essa prática, e é o que o texto vai nos indicar aqui. Chega uma hora que Paulo fala assim: opa, porque por mais que o que ela dissesse fosse algo legítimo, Paulo fala assim: não, isso aí não é algo bom definitivamente para essa jovem, e nós vamos resolver isso aí hoje. E Paulo, no nome de Jesus, resolve aquela situação, expulsa esse espírito de adivinhação da vida dessa jovem. E aí, o que vai acontecer a partir disso? Resolveu o problema da moça, coisa boa, mas quem estava lucrando e ganhando dinheiro com ela, acabou para eles, acabou a fonte de lucro. Agora essa moça só é mais alguém no caminho, mais alguém na praça, mais alguém que vai viver uma vida comum e que não vai encher o bolso de mais ninguém. E é aí que esses homens, eles fazem o que muitas vezes nesses dias eles faziam. Quando alguma coisa saía das expectativas, eles levavam para as autoridades e diziam assim: olha, esse pessoal está fazendo confusão. Porque esse tempo aqui de cultura romana, a gente já estudou isso aqui há algum tempo atrás, falando da Pax Romana, também no Dia dos Jovens também a gente viu um pouco isso, semana passada. No tempo dos romanos, os romanos queriam a paz de qualquer jeito, e todo conflito que surgia, eles queriam resolver de uma vez por todas, porque qualquer pequeno conflito poderia escalar e virar uma grande intriga, uma grande discórdia, uma grande dissensão. Então a estratégia de quando o pessoal queria resolver alguma coisa, eles levavam para a praça, eles chamavam os magistrados, eles falavam: olha, está aí tumultuadores, eles vão acabar com a ordem aqui desse nosso pedaço aqui. E é isso que eles fazem mais uma vez ali, levando Paulo e Silas ali diante das autoridades. As autoridades cedem à pressão, e cedendo à pressão manda que eles fossem despidos. Eles são duramente surrados, severamente surrados. Não foi uma pequena repreensão, mas é açoite, não é? Acho que até um leve açoite seria difícil, na verdade, mas foi um severo açoite, a palavra de Deus vai nos dizer. E depois disso eles ainda são presos, e presos de uma forma muito dura, muito pesada. Eles são encarcerados, e o vigia, o carcereiro, ele é intimado a ter todo o cuidado a respeito desses homens que aqui estão presos. E depois disso tudo a gente vai ver que em pleno avançar da noite, quando tudo se aquieta, quando talvez ali os pensamentos estivessem silenciados ali entre eles todos, aquele momento talvez em que se quer dormir, mas nem sempre se consegue dormir, e a cabeça começa a pensar num monte de coisas. É nesse momento em que às vezes bate perda de sono, é nesse momento em que às vezes bate desesperança, é nesse momento em que às vezes o sono vai embora, é nesse momento em que às vezes se questiona, é nesse momento em que às vezes se coloca quem você quer responsabilizar por algo que está te acontecendo na parede da sua mente. Mas é nesse momento que Paulo e Silas, agora eles não podiam ir lá no lugar de adoração deles lá em Filipos, então eles começam a orar ali mesmo. Eles começam a adorar ali naquele local. Adorar e orar, a buscar o Senhor. Eles não podiam estar na sinagoga, não podiam estar na praça, no lugar de oração. Eles não deixam de viver tudo isso. E a partir disso aqui, momentos depois, vai acontecer algo extraordinário. Aí a história vai tomar um rumo feliz. É gostoso falar de finais felizes, mas hoje a gente não vai falar do final feliz, porque não é o tema nosso do mês.
É maravilhoso. Acontece um terremoto, desse terremoto os grilhões são soltos, o carcereiro acorda, falou, todo mundo vazou, fugiu, eu vou morrer e eu prefiro morrer numa boa, por mim mesmo, de uma forma que eu sofra menos. É aí que ele é interpelado por Paulo em dizer, estamos todos aqui, não se mate. Aí ele quer entender o que aconteceu, por que aqueles presos não fugiram. Aí ele fala assim, mas espera aí, esses caras estavam agora há pouco adorando, e quando eles são visitados por uma resposta, ao invés de cair fora, eles estão aqui. Eu quero viver um pouco dessa história também. A história vai dizer que esses homens, eles se convertem, esse homem, ele se converte com a sua família, e há algo tão profundo que eles são logo batizados, assim, é algo muito avassalador que acontece na vida deles, é um tremendo de um final feliz. Esse homem depois vai lavar as feridas abertas de Paulo e de Silas, não é? É um tremendo de um final feliz. Mas o nosso ponto-chave alto dessa noite são adoradores na quietude da noite, diante de uma dura e tremenda situação, que insistem em adorar, quando todas as circunstâncias e porquês do que eles estavam vivendo, estava claro para eles, aqui eles sabiam, é porque eles foram fazer a obra de Deus, e deu muito, aparentemente, visualmente, deu muito ruim, e é por isso que eles estavam ali, e eles insistem em adorar ali naquele instante. Então você está entendendo a escalada dessa história? Viagem missionária acontecendo. Não é todo mundo que gosta de viagem missionária, né? Não é todo crente que está pronto para uma viagem missionária, né? Esses homens foram para uma viagem missionária, o Espírito Santo dando comando, e esses homens obedecendo ao Espírito Santo. É uma coisa boa para crente também, porque tem muito crente que às vezes o Espírito Santo começa a dar direção, ele começa a fazer ouvido de dificuldade para não querer entender o Espírito Santo, né? Esses homens estão obedecendo o Espírito Santo, esses homens estão ganhando vidas, porque o decorrer do relato do 16 vai mostrar que eles, por exemplo, alcançaram Lídia, uma mulher aqui da cidade de Filipos, por meio do seu ministério. Esses homens estão libertando cativos, aquela jovem sendo usada de diversas formas para o lucro indevido diante de algo que não era bênção sobre a vida dela, e esses homens estão sendo instrumentos de libertação naquela vida daquela jovem. Esses homens eram crentes de oração. Olha que coisa boa, um crente de oração, crente que mesmo que muda o seu lugar, ele dá um jeito de estabelecer novos lugares secretos, porque ele quer estar com Deus. A gente está falando desses homens, dessa equipe missionária de Paulo aqui. Olha que gente boa, crente bom, crente de qualidade, crente dedicado ao Senhor, e é com esses caras que vai acontecer algo muito terrível que nós vimos aí. Em resposta a isso, o que aconteceu? Talvez se a gente visse um caso desse, nesses nossos dias, na nossa rede social, na televisão, no rádio, a gente vai falar assim, nossa, esse crente vai na crista da onda, né? Só vitória, só sucesso, esse cara obedece muito a Deus, ele faz muito querer de Deus, não é verdade? Só que não para o nosso Paulo e Silas aqui do nosso episódio, não é? Diante disso tudo, eles são perseguidos, eles sofrem humilhação, açoite severo, eles vão para a cadeia, e a resposta deles a isso, qual que é? Eles se queixaram disso, como muito comum de nós humanos fazer, eles murmuraram? Não. Eles no calar da noite foram silenciosamente dizer, Deus, cadê você? Deus, você nos abençoou? É isso que eles vão fazer? Não. Eles ficaram para baixo, eles se entregaram às emoções pesadas que eles estavam vivendo, porque, gente, é gente de carne e osso. Paulo e Silas, gente de carne e osso, eles não são super homens, eles tinham emoções pesadas, doía neles também, mas eles se entregam a isso? Não, eles continuam a sua devoção, eles estão ali adorando e vivendo a Deus. Semana passada a gente falou que adorar não se restringe ao orar, ao louvar, ao cantar, não é? E nós precisamos tomar cuidado, porque muitas vezes a gente atribui a isso. A adoração é quando está se cantando, louvando e adorando, e não se restringe a isso jamais, porque a adoração tem a ver com o contexto de reconhecer Deus, de perceber Deus e a sua manifestação por N expressões. Mas por outro lado, esses meios sim, são expressões de adoração, porque são meios pelos quais a gente se entrega, a gente se rende, a gente reconhece, a gente exalta a Deus. Então a gente vê aqui esses homens vivendo circunstâncias, meus irmãos, circunstâncias muito adversas.
haviam dores físicas, dilacerantes. Alguém aqui já tomou uma chicotada? Graças a Deus eu nunca precisei tomar uma chicotada. O mais próximo que eu já tomei foi umas cintadas, né? É mais leve. O chicote ele dilacera, ele é feito para machucar. É vergão nas costas, é costas abertas. Eles eram despidos para pegar na pele e para judiar mesmo. Esses homens eles estavam feridos, feridas abertas dilacerantes. Dores de uma humilhação moral. Quem aqui gosta de ser desnudo na frente de outras pessoas? Humilhado a esse ponto? Alguém aqui já passou por isso? Eu tenho certeza, eu espero que não. Esses homens eles foram expostos a esse tipo de dor moral, de dor, de uma vergonha, de uma exposição, não é? Eles já estavam nessa cidade há muito tempo, eles já tinham firmado relacionamentos, as pessoas já conheciam eles foram expostos a esse nível. Esses homens também sofreram o que eu poderia entender como dores espirituais, porque lá em 1 Coríntios 9 vai dizer que aquele que tem parte no ministério, ele também quer ver o resultado do ministério. E eu tenho certeza que ninguém, quando vai para uma viagem missionária, ele fala assim: eu vou para uma viagem missionária porque eu quero tomar uma surra em alguma dessas cidades que eu passar, eu quero ser envergonhado, eu quero ir parar na cadeia. O máximo que nós entendemos é o evangelismo na cadeia, quando as portas são amigavelmente abertas para que você tenha uma palavra lá. Mas eu tenho certeza que esses homens não pensaram assim: a gente vai para uma viagem e vai ser muito bom, porque a gente vai passar por todo esse tipo de atrocidade, não é verdade? Eles tinham propósitos de alcançar vidas. O Espírito Santo falou, olha, mostrou para eles, Macedônia, Filipos, vamos lá alcançar, que tem gente precisando. Chega lá, açoite, vergonha, cadeia. Olha quantas dores esses homens estavam vivendo. E sabe quais as grandes questões que a gente deve pensar aqui, meus irmãos? Dores são coisas que gente de carne e osso sente, de várias maneiras. Eu citei três aspectos de dores aqui. As dores, elas são meio que embriagantes, elas facilmente se tornam uma distração para a gente, porque dói. Quem é que gosta de uma dor? Quem é que sente prazer na dor? A dor, ela concorre com a atenção de qualquer outra coisa, e eu te garanto, geralmente ela passa na frente de todas elas. Às vezes a pessoa sofrendo dores, ela começa a sair da sua realidade, ela fica como se estivesse embriagada, porque dói tanto, incomoda tanto, que ela esquece do seu chão. É esse o Paulo e o Silas, é eles que estão vivendo essa soma de dores aqui. E mesmo assim, eles se põem para adorar, eles conseguem encontrar o caminho de se voltar ao Senhor. Eu tenho certeza que esse louvor da meia-noite não foi um louvor animado, não foi um louvor feliz, não foi um louvor talvez cheio de entusiasmo, glória a Deus, porque estava doendo na vida daqueles homens ali, tudo aquilo que eles estavam vivendo ali, não é? Sabe, a gente vê que a Bíblia mostra muito contextos em que a adoração ela é espontânea e natural. Por quê? Porque ela flui de dentro como uma gratidão de algo bom que você está vivendo. Isso é algo legítimo. A Bíblia chama isso de cânticos. Cântico de Maria, cântico de Zacarias, cântico de Débora. Você vai ter inúmeros personagens, não é? Cântico de Ana, de gente que vive algo bom com Deus e dá uma vontade tremenda de adorar. Só que eu quero chamar a tua atenção aqui, que Paulo e Silas, quando eles vão para a adoração aqui, isso não é algo gostoso, que está fluindo da alma para eles adorarem assim. Eles precisam decidir adorar, eles precisam decidir a não deixar de orar, eles precisam se esforçar para viver isso, porque as dores que eles estavam vivendo ali eram dores muito pesadas, meus irmãos. E eles não usam dessas dores para dizer assim, Deus vai dar um desconto para nós, porque a dor está pesada. Eles param e olham e falam assim, olha, a gente precisa adorar, porque o louvor é força sobre nós. Se a gente não adorar, a gente vai incorrer nas falhas principais humanas que incorrem quando a gente se entrega ao sofrimento pelo que ele é.
E é assim que eles então vão viver sobre tudo isso que eles estão vivendo aqui, não é? A gente vê que aqui Paulo e Silas, eles estão vivendo meio que uma espécie de um PhD na adoração. Porque é igual a gente tem falado desde a semana passada, são casos que eles são claros por si só a respeito do que esses homens estão vivendo. O que mais nos instiga é que eram homens de carne e osso como nós, com todas essas dores, adorando, vivendo momentos tão inquietantes até para a gente entender, eu diria assim. Meus irmãos, nós vamos olhar aqui 3 aplicações importantes para nós, à luz daquilo que a gente viu e percebeu aqui, contemplando esse contexto aqui, tá? Esse tipo de experiência que a gente vê Paulo e Silas passando, tem a ver com uma adoração sofredora. E isso tem a ver com o ser imagem de Jesus. Algo que é próprio do reino dos céus, do reino de Deus, próprio desse tempo que nós vivemos com a igreja, que é um chamado de Deus para nós, é nós sermos iguais a Jesus. Quando nós pensamos em ser igual a Jesus, a gente geralmente pensa no exemplo, a gente pensa no caráter, geralmente a gente pensa nas atitudes de Jesus, e corretíssimo. A gente precisa entender, porque realmente, nós como crentes, olhando para Jesus, que é o primogênito, e nós que somos os adotados em Cristo, agora na família de Deus, Jesus é o nosso modelo, nós temos que ser iguais a eles, no que diz respeito à nossa conduta, à nossa postura, sim, as nossas atitudes devem ser iguais. Mas quando também a palavra de Deus vai nos conclamar a sermos iguais a Jesus Cristo, isso não tem a ver somente nesse aspecto, tem a ver com o todo que Jesus foi. E aqui a gente vê que antes do Paulo e do Silas, a gente tem um nosso Mestre Jesus Cristo, que é um adorador sofredor, e isso é lição para nós essa noite, que somos discípulos dele, ou que nos chamamos de discípulos dele, não é verdade? Devemos ter isso muito bem claro para nós. Olha as coisas que o Novo Testamento vai nos dizer por meio daquilo que Jesus nos deixou. Jesus disse assim, olha, gente, discípulos e demais discípulos ao longo da história, deixa eu falar para vocês, o mundo me odeia, e uma vez que vocês são meus discípulos, quer saber? O mundo também vai odiar vocês. Anotou? É isso. Não tem diferença disso, discípulos. João 15, segunda parte do capítulo, Jesus vai dizer, eles vão odiar vocês porque eles me odeiam, e se vocês estão seguindo a mim e vivendo como eu, estão querendo ser igual a mim, vocês serão odiados. O que isso quer dizer, meus irmãos? Isso quer dizer perseguição, isso quer dizer as devidas consequências. É de Jesus a frase, olha, discípulos meus, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu tive aflições, tentações de diversos tipos, de diversas naturezas, e eu venci o mundo. João 16:33, Jesus disse isso, não é? João 1 também, corrijo aqui, Atos 1, a gente tem aquele importante dito que é posto para nós, de quando Jesus ainda estava na terra, antes de subir ao céu. Jesus disse assim, em Atos 1, vocês receberão poder ao vir sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. A gente viu isso há um ano atrás, quando a gente estava falando de missões, o Rafael pregou sobre isso. Quando o texto está falando sobre ser testemunha de Jesus, isso aqui tem um duplo aspecto. Tem um aspecto de testemunha verbal, porque a testemunha é aquela que presenciou, e por ter presenciado, ela dá o crivo de que aquilo é uma realidade, porque ela presenciou aquele fato. Só que o desdobramento disso, do que Jesus vai dizer, tem a ver com o sofrer por ser discípulo dele também. Porque há muitos casos na história, em júris, coisas do tipo que a gente vê, em que a testemunha, ela fica numa mal situação por ser testemunha, porque afinal de contas, ela está dando um testemunho que é indesejado por muitos. Muitos não querem que o fato seja documentado, venha à tona. Então, a partir do momento que a testemunha vem e diz, é um fato, é verdade, eu ouvi, e digo que é verdade, é veraz,
A testemunha, ela passa a sofrer a partir daquele momento por conta daquilo que ela está testemunhando. E o que Jesus está dizendo é que além dos homens serem uma testemunha de caráter verbal de tudo aquilo que eles tinham experimentado com Jesus, eles também seriam testemunhas por sofrer as dores de testemunharem de Jesus, as dores de viver pelo Evangelho, as dores de caminhar segundo aquilo que foi deixado para eles. Jesus disse que isso aconteceria em Atos 1:9. Atos 5:41 vai dizer que os discípulos, eles estão ficando felizes porque eles começam a perceber que isso está acontecendo. Eles começam a dizer assim: olha, os discípulos ficaram animados porque eles viram que eles estavam sendo achados dignos de sofrer pelo nome de Jesus. Eles começam a olhar e falar assim: o nosso mestre sofreu duramente, e nós agora, apesar de quase termos fracassado no caminho, apesar de quase termos decepcionado e termos mudado de rota, o Senhor foi atrás de nós, Ele nos resgatou, Ele nos colocou para liderar a sua igreja, e nós estamos aqui agora vivendo como Ele, aqui na nossa pele, nós estamos vivendo como Ele viveu, sofrendo por causa dessa mensagem, sofrendo por causa desse reino. Jesus disse que isso aconteceria com seus discípulos. É disso que está acontecendo com Paulo e com Silas, na medida em que eles vêm trazer essa palavra, essa mensagem, esse reino que liberta das trevas, mas que liberta jovens cativas de espíritos de adivinhação, como o caso que nós lemos aqui. Eles estão sofrendo exatamente a carga disso aqui, não é verdade? Nós vemos também que Jesus, o próprio Jesus no Getsemane, ele ora a Deus, ele diz assim: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas que seja feita, no final das contas, a sua vontade. E o Pai não fez a vontade de Jesus, porque era do agrado de Deus esmagá-lo na cruz, para que a justiça dele fosse satisfeita, e desse salvação para você que crê e para eu que criei. O Pai não livrou Jesus da cruz do Calvário, e Jesus foi lá sofrer. E quando Jesus estava sofrendo na cruz do Calvário, o que Jesus falou? O Pai me abandonou, o Pai não ouviu a minha oração, o Pai me decepcionou. Foi isso que Jesus fez? Não é? Quando Jesus estava na cruz do Calvário, a gente vê na atitude de Jesus uma atitude que continua a centralizar e adorar a Deus o tempo todo. Jesus alcança vidas como ele alcançou aquele criminoso que se arrependeu ao lado dele na cruz do Calvário. Jesus ora pelos agressores quando eles estão ali matando Jesus, Jesus ora por eles. Jesus clama a Deus por favor, quando ele diz: Pai, por que me abandonaste? Ele está clamando ajuda a Deus ali. Esse dizer de Jesus não é um dizer de murmuração, de queixa, mas é uma falta de Deus, por conta de tudo que ele estava experimentando ali, do ultrajante que ele se tornou para Deus, por levar todos os pecados. Ele sente a falta de Deus, mas Jesus está correndo para Deus ali. É uma forma de adoração, a súplica, o clamor, é uma forma de adoração. Jesus está ali consolando a Maria, a mãe dele, e o João, dizendo: olha, um agora vai ser filho do outro, e a outra vai ser mãe do outro. Jesus está ali consumando a obra redentiva de Deus, quando ele diz: tudo consumado, entrego o meu espírito. Pai, finalmente eu pude dar cabo àquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos para fazer. Jesus, ele é um adorador sofredor, e isso é algo que nós vemos em Jesus. Isso é algo que nós vemos que Paulo e Silas estão vivendo, porque eles estão exatamente sendo imagem de Jesus quando eles estão vivendo isso aqui. Eles não estão ensinando isso de uma própria vida, não é uma lição do Paulo e do Silas. Isso aqui eles estão experimentando o que Jesus já disse que aconteceria, e eles haveriam de viver tudo isso. E nós devemos pensar nisso aqui, meus irmãos, porque se hoje nós estamos pretendendo viver e ser a imagem de Jesus conforme a direção bíblica, nós precisamos ter por claro para nós também que isso também nos implicará em passar por dificuldades, em passar por duras situações. E a resposta que Deus quer de nós em meio ao passar dessas circunstâncias é que, independente das dores e das dificuldades, a gente não perca Ele de vista, a gente não o censure, a gente não
pense que Ele está esquecendo da gente ou deixando a gente para trás, porque Ele não está. O Pai quer ver em nós a atitude de Jesus Cristo, que é uma adoração mesmo em meio ao sofrimento, uma adoração que não precisa de circunstância boa para acontecer, mas uma adoração que adora independente das circunstâncias. Porque é assim que o Filho, é assim que o Mestre viveu, é assim que Ele deixou a lição para que os seus servos pudessem viver, e assim que isso também tem a ver conosco e com os nossos dias também, não é? Se queremos viver a imagem do Filho, tem a ver com a imagem do Filho integral. Isso implica em sofrer pelo Evangelho, em sofrer pelo reino, em sofrer pelos propósitos de Deus também. E a gente vai ver isso um pouco mais ali na frente também. A segunda aplicação que eu quero trazer aqui para nós hoje tem a ver com uma submissão à direção do Espírito Santo sobre nós, como parte da nossa adoração. Submissão ao Espírito Santo. Olha que interessante, Paulo e Silas, eles queriam ir pregar na Ásia, aí o Espírito Santo disse assim, não. Aí depois eles queriam ir para a Bitínia, mas aí o Espírito Santo disse não. Mas o Espírito Santo poderia ter impedido eles de ir parar na Macedônia, que tinha uma jovem a ser perseguida e que ia levar eles para a cadeia, não podia? Eles poderiam não ter tido aquela visão, mas o Espírito Santo impede isso? Não, muito pelo contrário, o Espírito Santo os leva para lá, e eles obedecem à direção do Espírito Santo. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Não é? Tudo isso aqui num propósito, numa viagem missionária. Tem a ver com a Macedônia, com Filipos, onde tudo isso acontece, onde tudo isso se desenrola e eles não foram impedidos. E a consequência disso, porque vamos pensar o seguinte, meia-noite, lá na prisão, eles poderiam estar ligando alguns pontos e dizer assim, rapaz, mas a gente tem sido obediente a esse Espírito Santo, e olha onde a gente veio parar, meu irmão. Ô Silão, né? Não nosso Silão, né? Ô Silão, Paulo dizendo para o Silas, Silão, tá louco, hein? A gente obedeceu, a gente fez certinho conforme o Espírito Santo falou para a gente fazer, meu irmão. Olha onde a gente veio parar, não é? Eles experimentaram revolta, reclamação, incompreensão, desistência. Quanto crente, não é verdade, meu irmão? Numa hora dessa, infelizmente, fraqueja. Ele se rende ao momento. Ele fala assim, Deus esqueceu de nós. Deus, Ele planejou bonito, disse não numas horas, depois mandou nós para cá, mas depois Ele foi para outra, e deixou a gente aqui perdido no caminho, não é verdade? Mas não, a atitude de Paulo e de Silas é uma atitude de adoração e de perseverança, independente do que está acontecendo. Hoje, né, que nem o Rafael falou a semana passada, hoje a gente olha o texto aberto e a gente fala, nossa, que maravilha, tinha grandes coisas para acontecer, essa história vai ter um final feliz, esses homens depois eles vão aplaudir de pé, que vitória é essa, que coisa linda de Deus, olha o que está acontecendo aqui. Mas meia-noite, daquela noite, Paulo e Silas não estavam cientes de nada disso que estava acontecendo no detalhe. O que eles sabiam naquele dia é, homens nos perseguiram, homens nos mandaram para a cadeia, vergões estão abertos nas nossas costas, está sangrando, estamos com todo tipo de vergonha, de pressão, de tristeza profunda, não é? Essa era a realidade deles, e a gente vê que, diante disso, a atitude de Paulo e de Silas continua da adoração que Deus quer encontrar em nós. Porque a Bíblia diz que Deus não rejeita um espírito quebrantado, um espírito humilde. O espírito quebrantado e humilde não é o espírito que vai ficar resenhando o que Deus está fazendo, porque Ele está fazendo, porque Ele errou, porque Ele mandou para cá, porque deu errado, porque no final das contas tudo isso veio a acontecer. Mas o espírito quebrantado é aquele que pensa assim, mesmo diante das mais duras circunstâncias, no final das contas, Deus sabe o que está fazendo, e eu creio. Se o Espírito mandou, eu obedeci, amém. Se Ele falou não vai, eu não fui, amém. Seguiu o mapa, seguiu os passos, chegou no destino, deu nisso. Ele não esqueceu da gente aqui.
É só nesse ponto que eu quero que você entenda, nesse estágio de submissão, que verdadeiros adoradores conseguem adorar mesmo diante desse estado, desse calabouço de sofrimento. É humildade pura. Você tem que se esvaziar tudo de você mesmo e falar assim: Deus é você 100%, e eu estou aqui para adorar. E tem a ver conosco também, porque passaremos por situações difíceis na vida, em escala menor, sabe lá, talvez perto disso aqui. E qual vai ser a nossa atitude quando tempo difícil à noite chegar, que nem o Rafael falou no início do culto? A gente vai se quebrantar para adorar? Porque é muito gostoso a gente falar assim: deu tudo certo, foi uma jornada maravilhosa, eu tenho gratidão, e aqui eu venho de uma forma quebrantada a adorar para agradecer. É maravilhoso isso. Mas e quando assim, depois de acertar tudo na obediência, fazer tudo do jeitinho de Deus, aparentemente parecer que deu errado, você vai ter a mesma disposição de adorar? Você vai ter a mesma disposição de continuar crendo em Deus? Você vai ter a mesma disposição de ter fé que até o final da história Ele sabe o que está fazendo e o fará segundo os propósitos e desígnios dEle, e amém por isso? Adoração com o espírito quebrantado, submissos a Deus, haja o que houver, seja o que for. Parece até que eu estou lembrando de uma letra, né? Que a gente canta de vez em quando, né? Tem a ver com isso, Paulo e Silas vivendo isso aqui na prisão, na cadeia, e tem a ver com a gente também. E nesses nossos dias de empoderamento, nesses nossos dias de um evangelho interessante, que Deus faz tudo para você, Deus vem tipo um garçom, Ele te dá as bênçãos, Ele só tem vitória para você, Ele te faz ter todas as sortes de honra, porque você tem um Deus, você o adorou, então Ele tem que te pagar tributo. Nesses tempos, são tempos em que muitas pessoas ruem diante do sofrimento, porque chega no dia tenebroso, elas não aguentam, porque elas não foram ensinadas a viver e a sofrer o sofrimento diante de quebrantamento. Elas não conseguem adorar de verdade. Tem a ver com o que nós vemos na semana passada. Olha, adorar no modo simples, easy, gostoso, fácil, perfeito, no modo cântico, é maravilhoso. Mas você vai ser experimentado quando você vai dizer com a sua vida que Deus é Deus na sua vida de verdade, Ele é exclusivo, Ele é tudo para você, é no dia caótico do pior sofrimento para você. É quando você diz assim: olha, nada faz sentido, eu sei o que está acontecendo, mas não faz sentido, parece que está tudo errado, mas ainda assim eu confio, eu tenho fé que Deus não perdeu a mão disso aqui, eu estou com Ele. Adoração quebrantada. Por fim, nosso último ponto aqui, adoração, porque Deus tem seus propósitos, e nós somos parte do acontecer desses propósitos de Deus. Meus irmãos, o capítulo 16 é maravilhoso nos detalhes que ele vai falar aqui para a gente. O texto vai deixar claro para a gente que Deus tem um propósito em curso aqui. No versículo 8 e 9 vai dizer que Paulo está em Troade e ele tem uma visão. É um homem. Esse homem está dizendo: passem aqui, equipe de Paulo, passem aqui, ajuda-nos porque nós precisamos de você. Passe aqui na Macedônia, vem para cá, para Filipos. Paulo, Silas, eles vão para lá. Acontece tudo isso que nós vimos aí, não é verdade? E o prosseguir do texto, o prosseguir do episódio, vai mostrar, Lucas, né, escritor de Atos, né, que esse homem na história ele aparece. O homem da visão, conforme o relato de Lucas nos dá a entender, era o carcereiro. Era o carcereiro. Eu creio em entender que ele personifica, ele representa outras pessoas. Mas como Deus ia mandar o Silas e o Paulo, que estavam na praça, estavam em outros lugares de Filipos? Mas sabe, essa história é Deus querendo alcançar, Deus querendo fazer, Ele que alcança. Ele fala assim: como é que eu vou mandar esses caras lá para alcançar esse carcereiro? Já sei, tem que mandar eles para a cadeia. É meio pesado isso, né?
porque Deus tem os seus propósitos. Os nossos sofrimentos, eles têm a ver com escrever da história e dos propósitos de Deus. Quando a gente se conecta nessa leitura, a gente vai perceber que, claramente, enquanto estamos sofrendo, enquanto estamos vivendo aquilo que Deus nos permite passar, propósitos de Deus estão acontecendo. A gente não vai ler no texto 16 essa frase escrita: olha, o carcereiro, ele era o homem da visão pela qual pediu ajuda a Paulo e a Silas. Mas olha quanta coisa acontece na medida em que Paulo e Silas estão obedecendo a Deus. A viagem deles vai continuar, o propósito vai continuar. Mas, entre outras coisas que estão acontecendo em Macedônia, em Filipos, aquele homem e a sua casa foram alcançados. E foram alcançados na medida em que Paulo e Silas foram para a cadeia. E quando Paulo e Silas vão para a cadeia e não pisam na bola, porque se Paulo e Silas não adorassem, se Paulo e Silas ficassem reclamando, já pensou se Paulo e Silas, quando batesse o terremoto, falasse assim: ô vitória! Olha Deus preparando tudo para a gente aí, né? Olha a saída, né? Mas o texto bíblico mostra, veja só meus irmãos, o texto bíblico mostra Deus amando a família daquele carcereiro. O texto mostra Deus amando aquele homem. O texto mostra que aquela família foi salva, foi convertida. Aquela família foi batizada naquela noite. O final do capítulo 16 vai dizer que houve grande alegria, não é? Grande alegria porque aqueles homens creram. Porque às vezes a gente pensa assim: uma viagem missionária, é a Filipos, talvez seja a Lídia, mas tem outros para vir, é o pessoal da praça, é o pessoal do dia a dia que eles estão convivendo ali, e Deus está vendo um homem lá num calabouço trabalhando, desamparado, que faz parte do propósito, faz parte do projeto de Deus. E ali, a grandeza de Deus se manifesta em meio à fraqueza de Paulo e Silas, experimentando tudo isso na prisão, na cadeia. Eles não fraquejam, eles se fortalecem, eles adoram quebrantados, eles não perdem a esperança no Senhor, no Salvador deles, e em meio a tudo isso, eles fazem parte daquilo que Deus está escrevendo naquele tempo. Isso é uma coisa que rotineiramente eu digo aqui na igreja, não é? À luz da referência bíblica, né? Quando Jesus diz: olha, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Essa noção de que assim, Deus está trabalhando e bondosamente Ele nos permite participar daquilo que Ele está fazendo. E é muito bom quando a gente vai lá como uma criança pequena que quer ajudar o pai grandão, né? É muito bom quando a gente vai lá e a gente fala assim: pai, deixa eu segurar o martelo, deixa eu pegar o prego para você, deixa eu fazer parte daquilo que você está fazendo, pai. Porque é bom estar no reino, porque é bom ser útil, porque é bom ser teu servo, porque é bom construir o reino com você, nem que seja só pegando um prego, porque o Senhor podia pegar esse prego, mas o Senhor me permite ter parte naquilo que o Senhor está fazendo, não é? Deus levanta esses homens nessa viagem missionária para salvar homens, para salvar mulheres, mulheres como Lídia, para alcançar jovens como aquela que tinha um espírito de adivinhação, para salvar o carcereiro e para alcançar aquela família toda. E tudo isso dentro de um macro contexto em que Paulo e Silas estão sofrendo, mas mesmo sofrendo, eles não perdem a mão, eles não deixam de adorar a Deus em meio ao sofrimento, em meio às circunstâncias adversas que eles estão passando, né? Irmãos, eu quero terminar aqui essa parte dizendo o seguinte: nós gostamos muito de nos definir a nós mesmos com base nos nossos discursos, com base naquilo que a gente diz sobre a gente. Só que a gente vive se lembrando que o quê? Mais alto do que a nossa fala e do nosso discurso são as nossas atitudes, não é verdade? Porque a atitude, não adianta nada você ter as melhores afirmativas sobre você, não adianta nada você ter as melhores posições acerca de você mesmo, se a tua atitude disser algo totalmente contrário. Não vai ser legal, não vai ser boa coisa, a tua atitude gritará outra coisa. Mas algo que eu ainda quero encerrar aqui nessa noite concluindo, é em dizer que mais forte ainda do que as nossas atitudes, porque a atitude é aquela coisa que você pode pensar para tomar, você vai pensar em como você vai agir, é uma coisa premeditada, é uma coisa articulada, é uma coisa pensada.
Mas mais intenso ainda do que as atitudes são as nossas reações. Porque as nossas reações, geralmente, a gente não tem o controle sobre elas. Geralmente elas nos pegam de surpresa. Geralmente elas nos pegam no imprevisto, naquilo que a gente não tem tempo para pensar. E mais do que aquilo que a gente fala, mais do que aquilo que a gente pensa para fazer, é aquilo que a gente acaba reagindo em fazer. E esses homens, quando eles estão expostos talvez ao dia mais difícil deles, é que para falar disso de Paulo é meio complicado, Paulo viveu muita situação difícil, né? Mas talvez diante de um dos dias mais difíceis, se não o dia mais difícil deles, quando eles estão diante de uma reação que eles vão ter, a reação deles é uma reação de adoração, é uma reação de continuar firmes no Senhor, de continuar confiando, de continuar dependendo, ainda que aparentemente esteja parecendo que esteja dando errado. Porque é isso que tem a ver com a fé. A fé não tem a ver com aquilo que a gente está materializando, tocando, percebendo, definindo, enxergando nos detalhes. A fé tem a ver com aquilo que a gente ainda não tem acesso, mas por conta da nossa confiança em Deus a gente se apropria daquilo. Paulo e Silas, eu tenho certeza que eles não olhavam para tudo isso e dissessem assim, não, mas no final de tudo uma família vai ser alcançada, no final de tudo nós seremos libertos, no final de tudo aquele que é o nosso agressor nos prendeu aqui ao tronco pelos pés, ele mesmo vai lavar as nossas feridas. Eles não tinham como precisar, como ter uma ideia disso tudo, eles não tinham como pensar nisso, mas o que eles se apropriaram era que nós confiamos no Deus da nossa história, nós sabemos que Ele sabe o que faz, ainda que seja o pior dos dias, do pior dos sofrimentos, a pior das eventualidades que a gente possa viver, Ele é Deus, e nós confiamos nele, haja o que houver, nós estamos com Ele, nós não abrimos mão dele de forma alguma. E perceba que quando homens vivem essa dimensão da adoração, até terremoto na história acontece. Porque a partir daí você faz parte de um agir, eu diria que prazeroso de Deus. Deus se agrada da sua adoração, Deus tem prazer de elaborar histórias, de trabalhar momentos, de provocar situações que vão te deixar de queixo caído, porque Ele sabe que ali diante dEle tem verdadeiros adoradores, gente quebrantada, gente que está propositada, gente que está ali para viver o maior momento com Ele, independente de qualquer circunstância, vai adorá-lo de uma forma quebrantada, e isso enche o coração de Deus alegria, quando percebe que diante da reação deles, a reação deles é uma reação de uma adoração, uma reação adoradora, uma reação que confia, que depende, que entrega tudo a Deus, mesmo sem saber o que exatamente se desenrolará nos próximos passos. E nesses nossos dias, nós somos chamados para viver do mesmo, porque somos discípulos do mesmo Mestre, estamos debaixo dos mesmos chamados, das mesmas palavras, e tudo isso poderá acontecer em maior ou menor proporção a nós também, mas devemos pensar na nossa reação, devemos pensar em como lidamos quando as coisas não parecem fazer sentido. A gente entende, nesse caso é diferente da semana passada, a gente sabe tudo o que está acontecendo, mas ainda que pareça que está tudo do avesso, Deus sabe exatamente tudo o que está acontecendo, e é ali que a nossa confiança deve estar nele o tempo todo, independente do que aconteça. Amém? Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar, agradecer a Deus pela sua palavra. Pai, toda a honra ao Senhor, o nosso Pai, nosso mentor, nosso cuidador, que nos ensina, assim Deus, rumo a viver grandes e poderosos propósitos, ó Pai, na Tua presença. O Senhor quer que a gente seja, ó Pai, verdadeiros adoradores. O Senhor quer receber de nós toda a nossa gratidão, o nosso louvor que flui, que emana de dias maravilhosos, de vitórias, de conquistas, de momentos em que tudo foi
espetacular e a gente só quer se render e adorar. O Senhor quer ter prazer nessa festa conosco. Sim, é fato. Mas o Senhor também quer saber, ó Pai, quer ver em nós adoradores unicamente, exclusivamente por conta do que o Senhor é, independente de qualquer circunstância. E são os dias mais tenebrosos que revelarão tudo isso de nós, ó Pai, no nosso viver diante do Senhor. Olhamos para a Tua Palavra, vemos esses servos aqui de uma forma tão, ó Pai, tão assombrosa, vivendo uma entrega, uma obediência, uma vida para o propósito, uma vida na obediência ao Espírito, uma vida que atende e acata tudo que vem do Senhor, e uma vida que adora, independente do momento, uma vida que vai orar em todos os momentos, uma vida que não, sabe, Senhor Deus, não para no meio do caminho. Vidas de homens que, quando a adoração não flui ao natural, eles se esforçam para adorar, porque eles confiam no Senhor, haja o que houver, Pai, custe o que custar. E nós podemos olhar e aprender sobre isso, olhando para a Tua Palavra, olhando para esse texto da Tua Palavra. Senhor Deus, que algo magnífico é isso de ver, porque somos do servo, somos filhos do servo, Pai, somos discípulos do servo, sofredor, Teu servo Jesus Cristo, Filho Jesus Cristo, Pai, somos discípulos dEle, Ele viveu tudo isso, e essa é a imagem que faz parte com a nossa vida também. Esse mundo do prazer, esse mundo hedonista dos nossos dias, quer dizer que tudo é prazer e devemos fugir de toda dor, e portanto, Deus só vale, Pai, essa é a verdade, Deus só vale se Ele nos tirar de toda dor, mas a verdade posta é que esse é um mundo de dores, é um mundo de aflições. Pai, o nosso Mestre Jesus Cristo, Ele foi chamado homem de dores, Pai, das dores que Ele teve a viver, as piores, ó Pai, só Ele pôde suportar e só estiveram sobre o ombro dEle, porque são das dores que nos deram, ó Pai, a redenção, a volta para o Senhor. Mas a parte disso, esse mundo de dores e de aflições está para nós também, os dias difíceis, as noites, as madrugadas, as tempestades também, ó Pai, virão para nós, e nesses dias, ó Pai, nós devemos ter uma reação de adoração, Pai, uma adoração verdadeira, uma adoração submissa, uma adoração quebrantada, uma adoração conforme o exemplo do Seu Filho, porque quando vivemos tudo isso, estaremos tendo parte nos propósitos do Senhor que estão em cursos ao longo da história, e nós queremos isso, Pai, eu quero isso para a minha vida, eu quero ser parte da Tua história nesses dias, nessa época, nessa geração, ainda que isso implique em dias de dor e de angústia e de sofrimento, e ajude a mim e aos meus irmãos, ó Pai, aprendemos a viver isso da forma correta, da forma justa, da forma adequada, porque essa é a vida do reino, essa é a vida que caminha em combater o bom combate e completar uma carreira, conforme o Paulo viveu, Pai. A boa carreira, o bom combate tem a ver com esses embates que, Pai, Teu servo Paulo viveu e nos deixa aqui como exemplo, quando ele vive como Jesus, na sua própria pele. E nós somos hoje o povo dessa geração para viver tudo isso também. Então nos ajude, nos instrua, nos dê força, nos capacite naquilo que a gente tem a amadurecer para viver tudo isso, que a gente amadureça, Pai, porque se estamos, que nem vimos domingos atrás, se estamos aqui nesses dias para viver para a Tua glória, os Teus propósitos são para a Tua glória, e os Teus propósitos muitos dias, ó Pai, incluirão dias de dificuldade para a gente, mas o Senhor é o Deus que nunca nos abandona, o Senhor é o Deus que nunca deixa a nossa mão, o Senhor é o Deus que cuida e vai com a gente, mesmo em meio aos vales, às tempestades, e a nossa fé, a nossa confiança devem estar postas, ó Pai, exatamente nessas compreensões, ó Pai, e assim viveremos, Senhor Deus, para a Tua glória, nisso, Senhor Deus, agradaremos em sermos, ó Pai, verdadeiros adoradores que alegram o Teu coração, ó Pai, adoradores que levarão, Senhor Deus, o Senhor a prazerosamente intervir, ó Pai, no decurso com o qual a gente esteja Te obedecendo, com situações, com terremotos literais ou figurados, mas com o tipo de agir que só o Senhor pode fazer, e o Senhor faz, quando o Senhor está se movendo, ó Pai, nesse ambiente em que adoradores verdadeiros estão se quebrantando, estão, ó Pai, sofrendo para viver grandes histórias com o Senhor.
Então isso tem a ver conosco, tem a ver com esses nossos dias. Nos abençoe a viver tudo isso para a Tua honra, para a Tua glória, em todo momento, Pai. É assim que nós oramos, é assim que nós te pedimos, ó Deus, nessa noite. Abençoe a mim, abençoe os meus irmãos, abençoe a nossa amada igreja nesse sentido. No nome santo de Jesus. Amém.